Povos pré-colombianos. Em 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, chegou à América com sua embarcação. Foi surpreendido, encontrando povos que habitavam o continente havia milhares de anos. Esses povos foram chamados de pré-colombianos pelo fato de já estarem lá antes do Colombo. Assim, a história da América é marcada entre antes e depois de sua descoberta por Cristóvão Colombo. As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram os astecas, os maias e os incas. Os maias. A mais antiga dessas três civilizações era dos maias. Eles habitavam as atuais regiões da Guatemala, Honduras e o sul do México. Os maias possuíam um avançado sistema de escrita, que servia para transmitir o conhecimento religioso. Além disso, possuíam um sistema numérico bem desenvolvido, que permitia grande precisão nos cálculos astronômicos e arquitetônicos. A sociedade era organizada em clãs. No alto da pirâmide está o rei. Suas funções eram tanto políticas quanto religiosas, e esse cargo era hereditário. Na segunda camada estão os sacerdotes, que eram responsáveis pelo funcionamento da sociedade. Os guerreiros e artesãos ocupavam a penúltima camada da estratificação social. Por último, a mais numerosa camada social, os camponeses, a quem cabia o cultivo das terras comunais, para o seu próprio sustento e também o cultivo das terras da nobreza e dos sacerdotes. A economia se baseava na agricultura de milho, algodão, grãos, tubérculos e cacau, que chegou a ser utilizado como moeda. Nas atividades artesanais, destacam-se nos trabalhos em jade, os tecidos e os cestos. A religião maia era politeísta, ou seja, cultuava diversos deuses. A maior parte deles era ligada aos fenômenos da natureza. Na religião, tinham danças e jogos, entre os quais se destacou o jogo de bola. Portanto, os maias foram importantes para desenvolver um sistema de escrita numérico eficiente com sua excelência. Sua arquitetura se destacava. Nas cidades, construíram monumentos cheios de detalhes incríveis, palácios e pirâmides. Vastos conhecimentos em astronomia. Os camponeses pagavam imposto em forma de trabalho, construindo obras públicas como templos, além de destinar parte das suas colheitas para as oferendas e para o sustento do Estado. A família era a unidade social fundamental e a economia baseava-se na agricultura. Religião voltada aos deuses e à natureza. Tinham jogos, rituais e sacrifícios sagrados. Os astecas. Os astecas formaram um poderoso império no local que hoje é o México. Eles se organizavam em uma confederação das seguintes cidades: Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, onde morava o imperador. O imperador azteca tinha um poder ilimitado, e os sacerdotes e guerreiros eram as camadas sociais mais influentes. Artesãos, agricultores e servidores públicos formavam a maior parte da população. Havia também os escravos que construíram mão de obra para agricultura e transporte. A sociedade azteca valorizava a guerra e era por meio dela que os pobres podiam se ascender socialmente. Nos mercados eram comercializados produtos agrícolas, carne, vestimentas e utensílios em geral. A moeda era a semente do cacau, cujo produto chocolate era muito valorizado na época e considerado a bebida dos deuses. Os astecas incorporaram a sua religião em vários deuses de povos conquistados. Os astecas tinham um império mais poderoso e populoso. Construíram um império que abrangia 500 cidades e 15 milhões de habitantes.
A bravura demonstrada em combates era recompensada com títulos, terras e escravos. As cidades astecas funcionavam como grandes centros de troca. Desenvolveu uma escrita pictográfica. Os astecas dedicavam-se à astronomia, o que era bastante útil para a agricultura e bem-estar do império. Os deuses que mais cultivados era sempre o da serpente de plumas, criador de terra e das pessoas, o deus do sol e da guerra, aos quais ofereciam sacrifícios humanos. Os Incas. A civilização Inca se estabeleceu ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que hoje compreende ao Chile, o Equador e o Peru. No topo da sociedade estava o Inca, o chefe supremo. Havia diferentes grupos sociais: os nobres, sacerdotes, militares e políticos, o povo, os não nobres, os servos e os escravos. Os Incas criaram um império grande por conta da sua eficiência e do seu exército, e da sua organização imperial. O rei era, além de sacerdote, um chefe militar, era considerado filho do sol. As cidades dessas províncias se comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de estradas. Os incas, que plantavam milho e batata, criaram um sistema de irrigação e construíram terraços para cultivar as encostas das montanhas andinas. A metalurgia de cobre e do ouro teve grande desenvolvimento, assim como a cerâmica, que era decorada com figuras humanas, animais e motivos florais ou geométricos. Politeístas, os incas adoravam vários deuses. Tinham uma rede de estradas com mais de 40 mil quilômetros. Para registrar a produção agrícola, os incas desenvolveram um complexo sistema para números, os quipos. A sociedade se organizava em clãs, formados por centenas de pessoas unidas por laços de parentescos. Os incas se destacavam pelo trabalho em pedra, especialmente a agricultura, tendo moldado e telhado a grande escala. As roupas do inca e dos membros de alta nobreza eram feitas em lã, de vicunha, que era a mais fina. Nessas três civilizações, o culto ao deus solar era muito presente. A exigência de sacrifícios humanos levava muitos prisioneiros de guerra à decapitação e à extração de coração ainda pulsante. Com o início da colonização espanhola, essas três civilizações foram sumindo aos poucos.